are you today? Professora Bruna aqui novamente. Hoje aconteceu a nossa primeira aula de inglês no aplicativo CMSP. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula que trabalhou, vamos dizer assim, com dois temas, né? Uma introdução aos estudos de língua inglesa e depois as word classes ou grammar classes, né? As classes gramaticais, as classes de palavras. A primeira atividade proposta foi que vocês fizessem uma lista com palavras provenientes da língua inglesa que nós utilizamos no nosso dia a dia. Com certeza, gente, vocês, tendo aí um tempinho, fariam uma lista muito maior do que essa daqui que eu fiz para mostrar para vocês, né? Só para provar que o inglês ele não é mais uma língua que você vai usar quando você for aos Estados Unidos, quando você for viajar. Não, o inglês é uma língua que você já está usando e que está presente no seu dia a dia, como eu estou provando aqui para você somente com essas palavras aqui, né? Com certeza vocês fariam uma lista muito maior que essa se eu desse um tempinho aí para vocês fazerem, certo? Então, tá provado, o inglês é uma língua que está presente no nosso dia a dia, como vocês podem ver. Após essa atividade, a aula então ela começou, né, o seu conteúdo gramatical, as word classes. E, pessoal, nada de muita novidade. Por quê? Porque essas word classes, as classes de palavras, elas estão presentes na gramática da nossa língua, da língua portuguesa. Eu tenho certeza que em algum momento da vida escolar de vocês já ouviram falar sobre substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, preposição. Não é novidade para vocês quando alguém fala artigo, conjunção. Tenho certeza disso, não é mesmo? Então, se eu tivesse, né, lá os 45 minutos da aula do aplicativo, eu poderia explicar cada uma dessas classes gramaticais. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou me deter aqui, né, para conversar com vocês, para explicar 4 dessas classes gramaticais em inglês. Começando pelos nouns, os substantivos, os adjectives, adjetivos, os pronouns, os pronomes, e os verbs, que são os verbos, tá bom? E depois eu acabo fazendo uma outra videoaula explicando as que estão faltando nessa. Tudo bem? Gente, começando então. Primeira classe gramatical, word class. Nouns. O que são os nouns? Os substantivos. Tudo aquilo que dá nome aos seres. Aqui nós temos vários exemplos. Car, girl, boy, book, TV, ball, Kevin e John. Como assim Kevin e John? Kevin e John são substantivos próprios, são os nomes das pessoas. Itapeva, o nome da nossa cidade, também é um substantivo próprio. A palavra house, né, casa. Então, carro, menina, menino, livro, bola, TV, tudo que tá aqui, gente, são considerados substantivos, ok? Deu para entender? Belezinha. Segunda classe de palavras a ser explicada nessa videoaula, os adjectives. Eu não gosto, gente, quando as pessoas falam adjetivo é tudo aquilo que dá uma qualidade para o substantivo. Não é uma qualidade, é uma característica, né? Os nossos adjectives, os adjetivos. Aqui eu me preocupei em colocar o adjetivo e o seu antônimo, ou seja, o contrário. Então nós temos big, contrário, small, então grande, pequeno, tall, short, alto, baixo, strong e weak, forte, o antônimo, fraco, beautiful, ugly, né? Bonito, bonita, e feio, fat, gordo, e thin. E além dessas palavras aí, né, que já são bem conhecidas como adjetivos, a gente não pode esquecer que as colors, as cores, também são consideradas adjetivos, né? Quando você diz, eu tenho um carro azul, I have a blue car. O blue, o azul, é considerado um adjective. Belezinha? Continuando o nosso estudo. Aqui. Terceira grammar class escolhida. Pessoal, são os verbs, os verbos. Eu coloquei aqui alguns verbos de ação do inglês, que possivelmente vocês já conhecem. O play, que é jogar, o start, começar, stud, estudar, see,
ver, o drink, que é beber, e com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre o verbo to be. E eu até coloquei esse monte de estrelinha aqui no verbo to be, gente, porque o verbo to be ele vai fazer parte de uma videoaula exclusiva só de verbo to be, tá bom? Porque tem bastante coisinha a ser falado sobre o verbo to be, embora com certeza vocês devem estar de saco cheio aí de ouvir o verbo to be, devem ouvir verbo to be nas aulas de inglês desde a quinta série. Então, verbos são as ações, os estados, os fenômenos da natureza. Aqui, por enquanto, eu coloquei só ações, tá? Como vocês podem ver aqui na nossa listinha de exemplos. E por fim, nossa última listinha de estudo são os pronouns, os pronomes. E nessa videoaula eu me preocupei em colocar para vocês dois tipos de pronomes. Os pronomes pessoais e os possessivos que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Gente, lembram quais são os pronomes pessoais? I, you, he, she, it, we e they. Espero que vocês lembrem disso porque é conteúdo de quinta série, né? E quando a gente for para a aula do verbo to be, nós vamos ter que lembrar desses personal pronouns, porque cada um deles tem o seu próprio verbo to be. Lembram? Am, are, is. Lembram lá do verbo to be? Se não lembram também não tem problema. Na próxima videoaula nós vamos lembrar. Então aqui nós temos os personal pronouns, né, os pronomes. E como eu havia já citado para vocês,